O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin Moin, hallo, servus! Estamos mais uma vez de volta com o Chucrute FC. Pois é, meus amigos, tivemos aí uma rodada sensacional para a gente comentar, né? Vários e vários jogos interessantes. E não é porque parece que é clichê a gente falar aqui que a Bundesliga tem vários e vários jogos interessantes, né? Toda rodada eu começo aqui o podcast falando assim, mas é porque é verdade, é realmente verdade. Eu realmente gosto demais, por exemplo, de nos sábados, eu já comentei algumas vezes aqui no Chucrute FC, né? De ir lá na casa de apostas e ver os jogos acontecendo simultaneamente, né? Dá para ver, às vezes, mais de um, dependendo do canal que o dono da casa de apostas decide colocar. E o que não falta são jogos interessantes. Então, pode parecer clichê, mas é bem verdade isso, né? Enfim, então estamos aí para esse Chucrute FC. Vamos comentar um pouco de Copa da Alemanha, uma Copa da Alemanha também muito emocionante, uma Copa da Alemanha muito diferente, né? Então isso também aí vai ser objeto de discussão no nosso podcast. E sempre me apresentando, sou o Vitor Lederman e estamos aí na Alemanha já há mais de 7 anos, podendo ver de pertinho aqui o que acontece no futebol por aqui, né? E hoje tenho 2 companheiros, claro, para me ajudar na nossa análise aí dessa 20ª rodada da Bundesliga. Bom, hoje eu vou começar, da outra vez, como era a primeira vez dele, né, como membro fixo, eu deixei ele para o final. Dessa vez eu vou começar com ele, para ele já dar uma leve cornetada aí no Borussia Mönchengladbach, né? Ivan, tirando o Gladbach, tá tudo bem com você? Para ser sincero, tá? Incluindo o Gladbach, porque o que esse time proporciona nas últimas rodadas é algo único. Literalmente único, porque não muda a situação, só muda o adversário. Mas vamos comentar, principalmente agora, no início, sobre a Copa da Alemanha. E claro, tudo que melhor aconteceu nessa 20ª rodada da Bundesliga. Perfeitamente. E, Guilherme, com você eu vou sair um pouco do futebol, porque eu sei que, como eu, você é um apaixonado por samba. E, aliás, eu queria justamente dedicar esse programa à nossa Elza Deusa Soares, né, que partiu aí na semana passada, e que tem muito a ver com futebol também, né, torcedora do Mengão, assim como eu, e por muitos anos esposa de Garrincha, que é possivelmente o maior ídolo da história do Botafogo, assim como você, Guilherme. Não que você seja ídolo, perdão, mas que você torce do Botafogo, no caso. E ela deixa uma lacuna aí nos próximos anos pra gente, né? Porque mesmo com tanta idade, ela ainda estava compondo não, né? Mas ainda estava cantando, ainda estava para lançar álbuns. Então, queria que você me dissesse aí o que a partida da Elza Soares representa, pode ser pessoalmente para você, ou mesmo, enfim, para o mundo do samba. E é isso. Diz aí como é que você tá, Guilherme. Pô, nesse calorento Rio de Janeiro, né? Hoje deve estar um calor na casa dos 49, 50 graus. Falar de Elza, né, cara, é uma perda inenarrável pro samba, pra nossa cultura. Ela que tem algumas composições bem bacanas e bem interessantes. E curiosamente morreu na mesma data de Garrincha, uma parada muito surreal, muito doida. Ela que, como você disse aí, Vitor, estava na atividade até pouco tempo. No dia 17 de janeiro, há quase uma semana atrás, ela ainda estava compondo canções para ser lançadas e tal.
realmente foi de uma comoção muito grande. Ela tem algumas músicas bem legais, Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, enfim, depois a gente vai. O samba com Elza, que teve até um enredo da Mocidade no Carnaval de 2020, em sua homenagem, a grande escola de samba aqui da Mocidade Padre Miguel. Enfim, uma perda inenarrável para o nosso samba, para a nossa cultura brasileira. E com Elza se entristece, sem Elza se entristece um pouco mais. E também, né, para quem apesar de gostar de samba, não sou o cara muito assim agitado para bloco de rua, essas paradas. O carnaval aqui vai rolar em abril, né? Inclusive na semana do meu aniversário. Então aí para quem gosta de ver as escolas de samba, geralmente como eu, vai ser bem bacana aí tendo o nosso carnaval de volta. Somos dois, Guilherme, somos dois. Eu também sou apaixonado por carnaval, tanto o de bloco quanto de escola de samba. E existem planos de ir para o Brasil em abril, e aí eu aproveitaria também para ver o desfile. Vamos ver como é que vai ser, se realmente vai rolar, né? Não é uma operação simples. E só mais uma coincidência, além de torcer para o Flamengo como eu, Elza Soares era torcedora da Mocidade, como eu, né? Para quem não sabe também aí, sou um torcedor fanático da Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu sou portelense aqui moro próximo de Madureira, fazendo uso da comunidade aqui perto, como um bom portelense. Tá certo. Ivan, tem alguma escola de samba? Curte samba ou não? Não, eu sou excluído aqui do grupo de hoje. Não, que isso, cara. Não é excluído de maneira nenhuma, porque o papo hoje não é sobre samba, é sobre futebol alemão. E vamos lá, então, vamos falar sobre essa 20ª rodada da Bundesliga. Bom, pois antes de falarmos de Bundesliga, né, acabou que por questões de agenda, a gente no Chucrute não conseguiu fazer um episódio sobre as oitavas de final da DFB Pokal na semana passada. Então a gente vai usar aí esses primeiros minutos do podcast de hoje justamente para falar sobre ela, né? Porque a gente tem aí uma Pokal de exceção, né? Para começar, a primeira vez desde 2011 que ou o Borussia Dortmund ou o Bayern de Munique não estarão na final dessa competição, e a primeira vez desde a temporada 2006-2007 que um dos dois não chega pelo menos às quartas de final, né? Não só isso, a gente dos 8 times que restaram, só 4 são da primeira divisão e só 3 já foram campeões da Copa da Alemanha em algum momento, né? O último campeão, por exemplo, foi o Hannover, lá em 1992. Então, seja quem for o campeão, vai ser um campeão pelo menos diferente. Então, isso já traz aí um ingrediente a mais para a Copa da Alemanha. Eu fico realmente muito, muito feliz de ver essa Copa da Alemanha se desenrolando dessa maneira. E ela ainda ganhou ares de complicação para times da primeira divisão, né? Parece que rolou nessa Copa, nessas oitavas de final, o chamado chama-crise, né? Porque o Gladbach, que já estava em crise, tomou uma piaba do Hannover. Borussia Dortmund, que não estava em crise, eu não diria nem que está em crise, mas mesmo assim perdeu para o São Paulo, né? Hertha Berlim em crise, perdeu mais uma vez o clássico da cidade de Berlim para o Union, né? Então, só citando aqui os classificados, a gente tem Hamburgo, Karlsruhe, Bochum, São Paulo, Hannover, RB Leipzig, Union Berlim e Freiburg. Bom, já vou começar aí a pergunta para o Guilherme. Guilherme, você acha que essa Copa da Alemanha ela caiu no colo do RB Leipzig ou a gente vai ter realmente emoção e pode cair na mão de qualquer um? Eu acredito que vai ser uma competição disputada, por incrível que pareça, né? Porque a Copa da Alemanha, eu acho que até como qualquer Copa entre clubes do mesmo país, né? Uma Copa mais local, ela tem um teor democrático, só que nem sempre essa democratização fica muito vista dentro do campo. E nessa Copa da Alemanha, não. Eu vejo, como eu disse no meu Twitter, assim que saiu os 8 classificados,
que é uma competição que tem ali Karlsruhe, que tem o São Paulo, o Hamburgo, enfim, Bochum, com alguma chance, ainda que seja remota, de ser campeão, de ser competitivo contra principalmente o RB Leipzig, né? Que é o principal candidato, a gente diz, ao título, mas que eu não consigo garantir que vá ser campeão, apesar de achar favorito. Eu acho que tem uma competição aí que tem muita chance de surpresa. A gente tem alguns times da segunda divisão que talvez não atravessem alguns melhores momentos assim, como o Karlsruhe, que está até crise de Covid. O São Paulo, eu diria hoje, por exemplo, hoje 23 de janeiro, o São Paulo não vive um bom momento. O São Paulo não só perdeu o derby, mas não vence bem, não vence na segunda divisão há 3 jogos. Empatou por Zgb Aue, que perdeu ontem de 5 do Schalke, perdeu para o Holstein Kiel antes da parada para o Natal. Então, também o Dortmund perdeu para o próprio São Paulo, que é o jogo que se descolou, né, dessa sequência ruim do São Paulo. E também o Hamburgo, que também não, oscila muito, né? Talvez, se fosse você contar o melhor momento, o Hannover seja quem vem melhor, mas tá tudo aberto, tá tudo indefinido. Eu gostaria, confesso, que fosse algum time que tem algum projeto a longo prazo, como o Karlsruhe, o Union, o Freiburg, né? Que são clubes aí que vêm Christian Eichner e Oliver Kreuzer, mais de 4 anos trabalhando juntos, o Urs Fischer e o Oliver Runners no Union já trabalhando mais de 5 anos, o próprio Tom Christian Streich e o Clemens Rattebar lá no Freiburg há mais de 11 anos. Então acho que é uma Copa da Alemanha que, acima de tudo, tem grande chance de privilegiar grandes projetos que têm sido desenvolvidos a longo prazo. Então, um título, obviamente, seria legal para coroar esse bom trabalho desses clubes, né, quanto instituições. Não só um recorte, como poderia ser, por exemplo, do Tedesco e do Dabrowski no Hannover, mas, assim, uma coisa grande. É bem interessante esse ponto que você abordou, Guilherme, né, dos projetos. Mostra que, né, quem tem projeto chega mais longe. Não importa muito a ambição do clube, não importa muito o quão qualificado o elenco desse clube é. Né? Você citou aí Freiburg e Union Berlin, e são times que não eram para estar nas posições que estão lá na Bundesliga, ou seja, a gente não está falando só de Copa da Alemanha, a gente está falando de um torneio em que preza pela regularidade, um torneio em que você precisa jogar bem todo fim de semana, não é simplesmente um jogo em que as circunstâncias podem acabar jogando contra, e você vê Freiburg e Union Berlin indo muito bem, não só na Copa da Alemanha, como também na Bundesliga, né? Isso sem falar, também, você já citou bem, o Karlsruhe, né, que até outro dia estava jogando terceira divisão e agora tá aí fazendo um papel bonito na segunda, e também indo bem na Copa da Alemanha, né? Vamos lembrar que o Karlsruhe, na fase anterior, tinha eliminado o Bayer Leverkusen. Você vai dizer assim, o Karlsruhe só está nas quartas de final agora porque eliminou o 1860 Munique, que era um time da terceira divisão, né? Mas na fase anterior eliminou o Leverkusen, né? Então, é realmente muito interessante esse ponto que você abordou. Outra questão também é a democracia que você citou. Vale dizer que essa democracia ela é maior na Copa da Alemanha do que em Copas de outros países, incluindo aí a Copa do Brasil, porque é jogo único, né? Jogo único, o mandante é definido por sorteio, então você acaba abrindo margem para mais coisas diferentes acontecerem. É até por isso, né, que eu mesmo, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, se essa Copa da Alemanha caiu no colo do Leipzig, a resposta com certeza não, justamente por isso. Né? E o Leipzig é um time que ainda não tem nenhum título, então tenho certeza que no momento decisivo isso pode pesar. Fora que eu não vejo o Leipzig com essa fome toda, nem com essa fome toda, mas com esse desempenho todo. Com a bola toda. Sim. Com a bola toda, exatamente, com a bola toda, que revele tamanha superioridade. Né? E, bom, acabou que a gente abordou muito para frente. Claro que eu quero ouvir do Ivan o que ele acha que vai ser a Copa da Alemanha com esses times daqui para frente,
Mas quero ouvir dele também, olhando para trás, e aí ele tem a oportunidade mais uma vez de falar do Gladbach, né? Mas o que ele achou desses jogos todos das oitavas de final, né? O que surpreendeu, o que você viu aí na última terça e quarta que você achou interessante? Bom, Vitor, eu acho que você e o Guilherme acabaram por resumir bem toda a situação. E essa Copa da Alemanha está sendo muito democrática nas outras fases, como você falou. Eu, particularmente, sobre quem será o campeão, eu ainda me abstenho um pouco do Leipzig, apesar de achar que enfim, por ter um melhor time, enfim, tem uma projeção boa de crescimento até lá. E o sorteio só vai ser realizado... Também depende do sorteio. Então, mas eu, no geral mesmo, eu acredito que vai ter muita competição nessa Copa da Alemanha, porque apesar de termos tido alguns confrontos teoricamente fáceis para um lado, principalmente para clubes da Bundesliga, a gente viu que em uma partida isso muda totalmente. O Hannover, apesar de ter melhorado nos últimos meses, como o Guilherme falou no Twitter, enfim, o Gladbach acabou por não jogar nada, enfim, o Gladbach, até o camisa 10 do Hannover falou que ficou impressionado com a não dedicação do Gladbach, não espírito de luta do Gladbach. Então, depende muito do dia e de como vai ser. E, no geral, eu acho que sobraram os times mais bem treinados, assim. Eu acho que os times que podem competir muito, principalmente pelos seus trabalhos a longo prazo, enfim, os trabalhos um pouco mais recentes, como o São Paulo, mas que o São Paulo é um time extremamente bem treinado, a gente viu isso contra o Dortmund. Então vai ser uma Copa da Alemanha muito interessante de se ver. Eu torço muito para o Freiburg chegar ao menos na final. Eu acho que seria uma coroação legal dos quase... de um pouco mais de uma década do trabalho do Streich. Realmente seria bastante interessante mesmo essa coroação, né? Só passando a informação legal, o sorteio vai ser no próximo domingo, aí, dia 30 de janeiro. Aliás, vai alimentar bastante o nosso domingo, porque semana que vem não tem Bundesliga, né? Vamos ter aí uma pausa de 2 semaninhas. Então, 2 semaninhas que eu digo, volta daqui 2 semanas, né? Não tem no próximo fim de semana, volta no outro, né? E aí o sorteio vai ser realizado justamente no próximo domingo. Os jogos serão dia 1º e dia 2 de março. Vamos ver aí como é que se desenvolve essa Copa da Alemanha, né? Bom, indo no segundo torneio mais importante da Alemanha para o torneio mais importante, né? Acho que dá para dizer assim, a Bundesliga, né? A gente já começou a rodada logo com um jogaço, né? Um jogaço para quem não torce para nenhum dos dois times, um jogo legal de se ver, um jogo interessante, esse Hoffenheim e Borussia Dortmund. Eu acho até que já era esperado, de certa maneira, por 2 motivos, porque são 2 times que têm ataques mais positivos do que as suas defesas, né? Ou seja, o setor ofensivo é mais relevante do que o setor defensivo, digamos assim. Fora que eram 2 times que são, melhor dizendo, são 2 times que costumam marcar nos minutos finais, como acabou até acontecendo, né? Um gol do Hoffenheim lá no final para colocar fogo no jogo. E 2 times que vinham bem na Bundesliga, não tem como negar, né? O Dortmund tinha perdido aliás, os 2 tinham perdido na quarta-feira na Copa da Alemanha, né? O Dortmund para o São Paulo e o Hoffenheim para o Freiburg, tinha tomado uma goleada de 4-1, mas mesmo assim vinham muito bem, né? O Hoffenheim tinha perdido para o Union Berlin semana passada, mas antes vinha de 8 jogos sem perder, né? O Dortmund vinha de vitórias sobre Frankfurt e sobre Freiburg, times também que estavam na parte de cima da tabela, né? Então realmente prometia um jogo bom e foi um excelente jogo, né? Foi um excelente jogo. O Dortmund venceu por 3-2, mas aí eu já pergunto, né? Porque assim, esses 3-2 eles enganam um pouco, porque o Dortmund só chutou 4 vezes a gol, enquanto o Hoffenheim chutou 13, o Hoffenheim teve mais posse de bola. Você pega os gols esperados, até foi relativamente equilibrado, os 2 times ficaram próximos. Ou seja, pelo menos pelos números, daria para dizer que talvez o resultado mais justo fosse o empate, né? E pelo que foi o jogo, talvez até a vitória do Hoffenheim mesmo, né? Não estou dizendo aqui que o placar foi injusto,
mas talvez ele pudesse ter terminado de uma maneira diferente, né? Vou até perguntar, né? Eu falei muito aqui do Gladbach. Você passou muita raiva com o Dortmund no último sábado, Guilherme? Na última sexta, melhor dizendo, Guilherme? Não, foi sábado mesmo. Enfim, Foi sábado. É aquele estresse rotineiro de sábado às 11 da manhã. É o Dortmund, gente. Não tem muito para onde fugir. Mas eu vou ser um pouquinho também, um pouco mais tranquilo. Porque até o início de jogo ali dava um pouco de impressão que não iria ser tão sofrido, né? O gol do Haaland logo com 6 minutos. Mas também depois desse lance foi ladeira abaixo. Porque o Dortmund, obviamente aos 12, o Haaland começa a sentir um problema físico e aí as coisas começam a degringolar por Dortmund. Porque a lesão fez com que ele praticamente ficasse fora de combate da partida e não fizesse com que o Dortmund conseguisse ter o controle da bola e ter o controle da bola, obviamente, também ter o controle, às vezes, do jogo. E nisso aí o Hoffenheim sempre se aproveitar muito bem. David Raum e Kramaric infernizando o Marius Wolf pelo lado esquerdo de ataque do Hoffenheim. Muitos cruzamentos, né? Sempre tocando muitos passes curtos e procurando finalizar. O Dortmund muito encurralado no primeiro tempo, tentando às vezes diminuir o ritmo da partida com passes mais lentos, às vezes tentando atrair mais o Hoffenheim para o seu campo para gerar o contra-ataque, mas errando muito no passe para ligar esse contra-ataque. E no segundo tempo, o início também não foi muito diferente disso, mas os gols e ali, digamos que o Malen, numa noite muito inspirada, trouxe, entre aspas, um conforto depois do 3-1. Mas uma defesa composta por Zagadou, Hummels e Pongracic, você não tem segurança nem para segurar um filho que você tivesse pequeno. Esses três são capazes de fazer grandes trapalhadas e arrancar algumas risadas, ainda que seja de forma trágica, como aconteceu comigo ontem, né? O segundo gol eu comecei a rir, porque a forma que o Hummels e o Akanji bateram cabeça foi sacanagem. Então, e saiu o gol do Rutteri e as coisas ficaram ficaram dramáticas, mas no final ainda deu certo. Mas é aquilo, né? A gente não pode ficar contando que você vai jogar 17 jogos, né? Agora até menos. No caso, seriam 14 jogos jogando mal e achar que vai ganhar todo mundo. Então é isso aí que, como eu sempre digo aqui, isso aqui é o mais preocupante. Além disso, tem agora também a lesão do Haaland, né? Porque com o Malen, a gente, apesar do esforço dele, a gente não tem a melhor qualidade de sustentação de bola, a melhor qualidade técnica para jogar um jogo de costas para o gol, que é o que mais Dortmund faz durante as partidas, né? Sai na frente, tenta usar muito a referência física do atacante para tentar ter a segunda bola e aí começar a trocar passes e dar início às suas jogadas. Então isso aí é um ponto preocupante que o Dortmund tem para o futuro. Acho que é uma boa leitura realmente que você fez do jogo. Agora, sim, uma coisa que vale dizer, até indo para o outro lado do Hoffenheim, bom, primeiro citar o fato do Kramaric ter chegado a incríveis 100 gols com a camisa do Hoffenheim. É o maior artilheiro de longe da equipe, da história, e para mim o maior nome da história do Hoffenheim. Assim, não tem como dizer outra coisa. O Firmino. O Firmino é melhor do que o Kramaric. Não é muito melhor não, mas é melhor. Agora, assim, o Kramaric levou o Hoffenheim para jogar o UEFA Champions League, né? Pela primeira vez na história. Então, você tem aí alguns elementos que realmente colocam o Kramaric como o maior da história do Hoffenheim. Vamos ver se ele ainda consegue ficar muito tempo. E o que a gente viu recentemente é que o Hoffenheim, mesmo perdendo, raramente faz um jogo ruim. Né? O próprio Guilherme acho que já colocou bem isso. O Hoffenheim não joga mal. O Hoffenheim, como eu falei antes, ele não perdia 8 jogos, aí perdeu na rodada passada para o Union Berlin, fazendo um jogo igual. Ok, no meio de semana você até pode colocar a derrota do Freiburg para o Freiburg na Pokal como um pouco mais complicada, mas é um time que, assim, você sabe que ele vai render alguma coisa, vai fazer um golzinho aqui, de repente vai tomar um ali também, vai mesmo contra a Borussia Dortmund, contra a Bayern de Munique, se vier um Bayer Leverkusen
vai para cima, não vai ter medo, e esse foi o Hoffenheim, com mais posse de bola, pressionando o Borussia Dortmund, né? O Borussia Dortmund foi o contrário, praticamente não pressionou o Hoffenheim, tanto é que teve aquele dado, né, o passe por ação defensiva bem alto, né, 18,67, ou seja, o Dortmund realmente pressionou pouco, né? E se o Hoffenheim raramente joga mal, do Borussia Dortmund a gente não necessariamente pode dizer a mesma coisa, né? Porque nessa partida pode não ter jogado exatamente mal, mas também não jogou bem. Não foi bem, obviamente, contra o São Paulo. E na semana passada, aí sim, fez um jogo brilhante contra o Freiburg. E na semana anterior, contra o Eintracht Frankfurt, foi aquela virada por 3-2. A maior parte do jogo, o Borussia Dortmund também não esteve bem. Né? Foram 20 minutos finais sensacionais, mas a maior parte do jogo, o Frankfurt foi melhor. Né? Só que, de todo jeito, quando você olha para o cenário da Bundesliga, a diferença de pontos para o Bayern de Munique ela se mantém em 6, né? E o Borussia Dortmund venceu as últimas 3 partidas contra adversários difíceis, contra adversários que estavam na parte de cima da tabela, né? A Eintracht Frankfurt, Freiburg e agora o Hoffenheim. Adversários que não eram adversários que o Dortmund ia chegar simplesmente, botar o seu ritmo de jogo e ganhar, como a gente viu, a exceção do jogo contra o Freiburg, né? E mesmo assim, os 9 pontos vieram nessas 3 partidas. Então, eu pergunto para o Ivan o seguinte: o torcedor do Dortmund, ele tem que ficar feliz que os 9 pontos vieram e mesmo assim a diferença se mantém em 6, ou ele tem que ficar desconfiado porque, apesar do time vencer, o desempenho não corresponde completamente a esse resultado? Ou se não, ou se eu estou viajando e se na verdade o Dortmund está jogando muito bem e o desempenho está tão bom quanto o resultado, né? O Guilherme, pelo que ele falou, ele não acha isso, ele acha realmente que desempenho e resultado não estão caminhando juntos. E você, Ivan? Eu acho que o torcedor do Dortmund tem que ficar feliz, não pelo desempenho, mas sim pelo resultado, porque a temporada do Dortmund no geral tem sido mais ou menos dessa forma, então não é só por causa desses últimos 3 jogos que a coisa tem que mudar de patamar. Eu acredito que essas 2 semanas serão importantes para o Marco Rose trabalhar mais a questão defensiva mesmo, porque é um desastre, então ele tem que fazer alguma coisa, apesar de eu não achar ele muito capaz disso, pelo que eu vi em trabalhos anteriores, mas no geral mesmo eu acho que o Dortmund tem um principal diferencial que agora está ganhando os jogos difíceis. Tudo bem que o Freiburg não competiu tanto naquele jogo de 5-1, mas de qualquer forma o Freiburg, que acabou se recuperando ainda mais, logo já sacudiu a poeira, ganhou do Hoffenheim brilhantemente na Copa da Alemanha, então é uma vitória a se comemorar. Então, o sentimento do torcedor do Dortmund, eu acredito que deve ser de satisfação pelo resultado em si. O desempenho ainda é muito irregular. Claro, a gente viu o primeiro gol do Haaland, o único gol do Haaland, né, na partida de ontem foi uma grande jogada individual também. O Malen foi bem ontem, mas com essa lesão agora, o risco é ele jogar mais à frente como 9, porque o Dortmund tem muita carência nesse sentido, porque não pode confiar no Stiggs, o Knauf foi pro Frankfurt, então seria um regresso nesse sentido. É legal que você citou esse primeiro gol do Dortmund, o Ivan, porque assim, isso é o que o Dortmund tem de melhor, né? E que a gente viu nessa partida, no 4-3-3 do Dortmund no primeiro tempo, né? No segundo, o Marco Rose ele até coloca um zagueiro e aí o time passa a jogar com uma linha de 3 barra linha de 5, né? Mas no primeiro tempo, 4-3-3, você viu os 3 da primeira linha muito próximos dos 3 da segunda linha, né? Ou seja, Bellingham, Dahoud e Brandt muito próximos de Malen, Haaland e foi o Hazard, né? Que jogou junto ontem. Não, foi Royce, desculpa. Não, foi Royce. Hazard entrou de arma no segundo tempo. Isso. Royce, Haaland e Malen, então. E isso é o que o Dortmund tem de melhor, essa capacidade de troca de bola, essa capacidade de combinação. Eu sempre fiz questão de falar isso aqui, essa qualidade no passe. Cara, e o primeiro gol, ele é uma obra-prima nesse sentido. Todo mundo ali participa do lance, cara.
O Rafael Guerreiro também chegando, né, pelo lado esquerdo, dando passe de calcanhar, Brandt, Bellingham, todo mundo participa desse lance até chegar, obviamente, no pé do matador. Então, acho que é esse tipo de lance que o Dortmund tem que se inspirar para jogar, pelo menos do ponto de vista ofensivo, daqui para frente. Acho que os problemas defensivos a gente já cansou de falar aqui, e mais uma vez eles foram citados. Bom, Olha, fala. Esse gol aí que você citou, ele é até uma coisa meio afetiva até pro Ivan, porque lembrou muito dos tempos do Lucien Favre aqui no Dortmund, esses toques curtos, rápidos, né? Os bons tempos do Favre, essas jogadas eram feitas com um pouco mais de facilidade. Então, aí é uma questão até mesmo afetiva pro Ivan, que tá torcendo pro Lucien Favre voltar aí pro Gladbach. O próprio Gladbach do Lucien Favre tinha esses momentos. Não só o Favre, né? Eu lembro do Gladbach do André Schubert, que era um time também que prezava bastante pelo toque de bola. Era bastante interessante de se ver. Bom, e se o Dortmund está em segundo lugar de maneira tranquila, quem mais se aproxima do Borussia Dortmund é o Bayer Leverkusen. Né? Bayer Leverkusen, que é aquele time que venceu por 5-1 o Augsburg, com isso chegou à quarta vitória por 4 ou mais gols de diferença nessa Bundesliga. É um time que muitas vezes você olha esse setor ofensivo, a gente acabou de falar do Dortmund, o Leverkusen não fica atrás, né? Um time que, cara, com o Wirtz com a capacidade de criatividade dele, o Schick com a capacidade de finalização, de arrastar os zagueiros, de se posicionar muito bem ali entre os zagueiros, né? O Diaby com o seu drible, com a sua velocidade, também agora nesse jogo ele fez 3 gols com finalização, né? Enfim, o time que o próprio Belarabe, que também fez uma boa partida, o Adli entrou nesse esquema aí para participar também nessa goleada sobre o Augsburg. Enfim, um time que realmente nos encanta muitas vezes jogando um futebol de qualidade, né? Também é aquele time que de vez em quando aponta uma certa irregularidade, né? Porque foram já nessa Bundesliga 2 sequências de 4 jogos sem vitória. Né? Tanto é que é por isso que o Leverkusen não tá conseguindo se aproximar tanto do Borussia Dortmund. Talvez justamente por essa pequena, digamos assim, irregularidade. E aí a gente vê essa irregularidade aparecendo até com o dado de que depois dessa última série de 4 jogos sem vencer, já foi agora a segunda vitória consecutiva. Né? Então, enfim, qual é o Leverkusen que a gente pode esperar, por exemplo, na próxima partida contra o Borussia Dortmund? É esse primeiro Leverkusen que eu citei, jogando muita bola na frente, ou é um Leverkusen que tem na sua defesa talvez o ponto fraco, é uma defesa que eu, por exemplo, não consigo confiar, né? A exemplo do Borussia Dortmund, por exemplo, né? A exemplo, por exemplo, não ficou muito legal, mas enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? O Borussia Dortmund nessa Bundesliga tomou 31 gols, o Bayer Leverkusen tomou 32, né? Entre os 10 primeiros colocados, o Bayer Leverkusen tem a pior defesa. Então, Ivan, o que você diz desse desbalanço aí do Bayer Leverkusen? Seja entre o ofensivo e o defensivo, e seja de um jogo para o outro mesmo. Um time que é capaz de golear o Augsburg por 5-1, mas que também perde para o Eintracht Frankfurt de 5-2, né? O que acontece com esse Leverkusen? Acredito que seja a regularidade que a maioria dos principais times da Alemanha vem sofrendo, principalmente o Dortmund. O Leverkusen agora, entre os mais fortes assim, em termos de campanha na Bundesliga. Aí tem o Gladbach, tem o Leipzig também, que ganhou do Dortmund no turno passado. Então, eu acho que agora, respondendo a primeira pergunta sobre o que esperar do Leverkusen para a próxima rodada contra o Borussia Dortmund, eu acho que é justamente tentar manter essa sequência. Eu acho que o Leverkusen agora pode caminhar uma sequência boa, assim como foi no início do campeonato, e dar um próximo passo até para se consolidar no G4, que seria muito importante para esse time. Acredito que
numa perspectiva geral. Acredito que nessas 2 semanas eu acho que o foco vai ser consertar alguns problemas, entre aspas, psicológicos, assim, porque o time, na maioria dos resultados que acabaram se tornando negativos, acabou ficou muito frustrado na parte defensiva em alguns momentos. Então ficou muito exposto nesse sentido, a maioria foi no final do jogo, os resultados que acabou tirando a vitória, ou até mesmo dando a derrota para o Leverkusen. Então eu acho que o Leverkusen tem que trabalhar melhor nesse aspecto. E a expectativa para o jogo contra o Dortmund é a melhor possível, porque vai ser um grande jogo. Espero que o Haaland esteja disponível até lá, porque, enfim, a gente vai ter a batalha entre o Schick e o Haaland, que, nossa, ia ser algo sensacional. Enfim, o jogo do turno passado também foi excelente entre as duas equipes, então a expectativa é boa. Perfeitamente, perfeitamente. E, Guilherme, o Leverkusen veio com uma pequena mudança tática nesse jogo em relação a outras partidas, né? Jogou num 4-1-4-1 só com Andrich entre as linhas. Ou seja, uma estratégia que dá para chamar de mais ousada. E eu acho que fez isso também, não só, mas também, levando em conta o adversário em questão, que é o Augsburg, que ultimamente, à exceção do jogo contra o Frankfurt, que foi até um jogo relativamente bom, não vem assustando muita gente, né? Então, também até já visando o próximo jogo, o próximo jogo e os próximos jogos em geral, né, contra times mais fortes, dá para o Leverkusen adotar esse 4-1-4-1 ou seria, entre aspas, muita ousadia? E eu queria que você falasse do Augsburg também, porque assim, foi um jogo péssimo do Augsburg, tanto é que o Gikiewicz foi o melhor jogador do Augsburg, né? Foi 5-1 para o Leverkusen, mas poderia ser tranquilamente 7-8, né? Então, assim, foi um time que, engraçado, se propõe a se defender, mas que se defende mal, e um time que até aqui, os últimos 3, 4 jogos, até então, era um time que atacava muito pouco, mas que aumentou o seu volume de jogo. A gente já viu aumentar contra o Frankfurt, por exemplo, e agora também teve algumas chancezinhas aqui e ali de ataque, né? Então, eu queria que você falasse primeiro dessa pequena mudança tática e se ela é possível contra times mais fortes, no caso do Leverkusen, e também se dá para esperar algo melhor do Augsburg, principalmente do ponto de vista ofensivo, por exemplo, com a chegada do Ricardo Pepi. Vamos por partes. A primeira eu acredito que não, Vitor, porque a gente não conseguiu. Eu confesso que ainda preciso ver mais o Leverkusen nesse tipo de sistema, né? As únicas vezes que nós vimos foi antes do jogo contra o Bayern no primeiro turno, que eu não confesso que eu não lembro agora de cabeça o adversário, e contra o Bayern no primeiro turno, que eles tomaram de 5. Porque àquela altura os mesmos problemas de hoje são o daquela época, né? Que o Leverkusen tem uma crise de lesões no meio-campo e não consegue ter opções. Por isso que o Zeuane, até na coletiva antes da partida, disse que poderia fazer mudanças táticas. Poderia até jogar com 3 zagueiros, em algum momento ele não descartou essa hipótese, mas ele fez diferente. Ele fixou mais o Andrich, como você disse, como um primeiro volante, e juntou o Adli e o Wirtz no meio-campo, que se mostrou até, de fato, uma alternativa bem interessante para esse contexto de jogo. Porque o Wirtz simplesmente destruiu o jogo. Ele e o Andrich foram determinantes, que se o Leverkusen fez, como você disse, fez 5, ele fez 7. Principalmente porque quando os dois baixavam perto da saída de bola, perto dos zagueiros, eles conseguiam conduzir com drible, gerar vantagem e acionar os pontos, acionar a velocidade desse time, que, como a gente já sabe, é muito veloz. Então a gente viu isso com muita facilidade até no segundo tempo, né? O primeiro foi até um pouco mais difícil para o Leverkusen ter esses momentos, não foi uma questão muito padrão, foi algo mais ocasional. Mas, enfim, eu acredito que não seja algo corriqueiro daqui para frente. Respondendo à segunda pergunta, eu acredito que o Augsburg, com o Pepi ou sem Pepi, terá problemas, porque é um time que fisicamente também não é estável, né? A gente sempre tem alguma lesão no Augsburg. O Augsburg
por exemplo, teve que improvisar o Goelove na volância, porque definitivamente o Marcos Weinziel não se convence do Moravec, o Strubel está machucado, enfim, ele não consegue ter opções decentes para o setor. O Iago também nesse jogo foi desfalque, ele teve que colocou o Mats Pedersen. Enfim, o Augsburg teve que improvisar em algum momento do jogo ali o Goelove e o Doakai na função de lateral. Então, é muito difícil você tendo que sempre contar com concha de retalho, você vai fazendo um catadão ali para você montar o seu time, como o Marcos Weinziel faz isso semanalmente. E confesso que para o segundo tempo, se é que o torcedor do Augsburg ainda tem alguma perspectiva de ver o seu time jogar melhor, até que ali, pontualmente, tinha uma jogada mais ofensiva, o Armeier conseguia acionar o Zekiri, ou ali o Niederlechner, mas Pepi e Gregoritsch na frente definitivamente não funcionaram. O Augsburg tinha muitos problemas de saída de bola, não só por causa da pressão do Leverkusen, mas porque o Niklas Dorsch, que é um jogador mais técnico desse time, estava errando muitas inversões de bola, né? Pedersen não conseguia dominar, Gambner não conseguia dominar a bola, o Pepi não conseguia se impor perante ao Encape e ao Jonathan Tah, o Gregoritsch tampouco. Então, o que a gente viu de melhores chances do Augsburg, além do gol do Armeier, foram uma finalização aos 13 minutos do próprio Armeier, que gerou uma jogada de espalma do Hradek para escanteio. E também foi uma equipe no jogo com muitas dificuldades de ter uma bola parada boa. Qualquer ataque do bola parada do Augsburg gerava um contra-ataque do Leverkusen, era uma coisa meio maluca. Mas enfim, foi esse o Augsburg aí que se apresentou para esse jogo. E as lesões, né, como eu disse durante o meu comentário, são um problema aí que o Marcos Weinziel está convivendo e não tem muita solução a curto prazo. Bom, falamos então já do terceiro colocado, falamos do segundo colocado, e agora vamos falar do líder, o Bayern de Munique, que, assim, pegou um adversário que, eu falei agora do Augsburg, o Hertha Berlim também não está metendo medo em ninguém, né? E quando pega o melhor time do campeonato, talvez o melhor time do mundo, dá o resultado que a gente esperava. Vitória por 4-1, que poderia ser tranquilamente 8-1, né? Eu falei agora que o Dietrich foi o melhor jogador do Augsburg. Dá para dizer que, mesmo com erro, colocando ali a bola no pé do Sané para ele fazer um dos gols, o melhor jogador do Hertha ainda assim foi o Smolar, né? Foram várias defesas ali importantes que garantiram que o time da capital não levasse uma goleada ainda pior, né? O Hertha basicamente se limitou a se defender, né? Assim, não tinha nenhum plano de jogo. Quando roubava a bola, tentava acionar a ligação direta, mas assim, de uma maneira muito ruim. E quando se defendia absurdamente mal, né? O Bayern de Munique escalado de uma maneira diferente, né? Jogando ali num 3-2-4-1. Não exatamente diferente, porque mesmo quando o Davies joga, ele acaba, principalmente quando o Bayern de Munique tem a bola, atuando muito mais como um ala, né? Mas na prática isso fez com que todo mundo jogasse junto, né? Sané, Gnabry, Miller, Coman e Lewandowski, ainda com Tolisso, com uma capacidade de infiltração que faria inveja a Leon Goretzka, né? Acho possível que o Tolisso, inclusive, ganhe essa posição quando o Goretzka estiver disponível. E Joshua Kimmich, que teve o seu desempenho teve um desempenho, melhor dizendo, bastante ruim depois de toda a história da vacina. Aí ele pegou Covid, né, precisou fazer 2 quarentenas, voltou. Digamos que depois de 3, 4 meses, Joshua Kimmich está voltando a ser aquele Joshua Kimmich que, para mim, é o melhor meio-campista do mundo, né, o melhor volante do mundo, digamos assim. Foram 7 passes-chaves, 2 assistências, participando ali de todos os momentos de jogo, né? Assim, muito importante na saída de bola. Já tinha sido assim na semana passada. Enfim, um Bayern de Munique que, obviamente, não tomou conhecimento do Hertha Berlim. Tanto é que o Bayern de Munique simplesmente ganhou de 4-0 do Hertha Berlim e nenhum gol de Lewandowski, né? Acho que isso diz bastante coisa.
Isso porque Gnabry apareceu bem, né? Perdeu muitos gols, mas apareceu bem pela direita. Né? O Coman apareceu muito bem pela esquerda. Aliás, os dois lados do campo do Bayern de Munique era uma verdadeira avenida, né? Era cruzamento o tempo inteiro. Tanto é que o gol do Tolisso ele sai justamente em um cruzamento. Né? Enfim, é algo que não tenho o que dizer do Bayern de Munique pela qualidade, né, o que vai mostrando cada vez mais que as derrotas sofridas até aqui para o Bayern de Munique na temporada elas foram mais acidentais do que uma questão de processo. E também um Hertha Berlim horroroso que jogou sem postura contra o Bayern de Munique. Essa aqui, para mim, é a grande verdade. Né? Um Hertha Berlim que é o que eu falo sempre, você perder para o Bayern de Munique é normal, mesmo você perder de goleada para o Bayern de Munique não é algo completamente atípico. O problema é a postura que você tem contra essa equipe. Você tem que ter um plano de jogo, você tem que saber o que você vai fazer. Você estacionar um ônibus na frente do seu gol não é exatamente um problema. O problema, primeiro, é executar bem essa estratégia, coisa que o Hertha Berlim não fez. E, além disso, ok, eu vou estacionar um ônibus na frente do meu gol, mas o que eu vou fazer quando eu tiver a bola? Eu vou na ligação direta, eu vou tentar acionar o contra-ataque em velocidade, eu vou forçar até uma falta para conseguir algo na bola parada. Enfim, o Hertha Berlim não tinha nada. Então, enfim, quero ouvir aí de vocês dois o que vocês viram dessa partida. E se vocês quiserem falar, se vocês veem alguma possibilidade ainda do campeonato se abrir, né? Porque hoje a diferença é 6 pontos, na próxima rodada a gente tem Dortmund e Leverkusen, Bayern e Leipzig, é aquele tipo de rodada que pode acontecer qualquer coisa, a diferença pode até cair para 3, como pode voltar para 9, né? Como já foi algumas rodadas atrás. Enfim, como é que vocês estão vendo aí esse Bayern de Munique e essa briga pelo título? Assim, sobre a Bundesliga, tá caixão fechado, o nego deve estar ligando já pro cara que faz a taça, ou, sei lá, encomenda. Já tá quase chegando em Munique. Tá batendo ali em Augsburg já. Daqui a pouco tá chegando. Eu nem sei, pior que eu falei uma parada que eu nem sei se Augsburg fica perto de Munique, mas enfim. O Bayern não deu chance, como você bem disse, sobre o Hertha, o Vitor. Mas assim, o que mais me impressiona é como o Tolisso, de fato, voltou muito bem. Nesse ano de 2022, ele está fazendo uma temporada muito, muito forte. Tanto que eu até citei no Twitter que o Goretzka não é nada injusto fazer igual o Baum fez com o Horn, botar um banquinho pro Goretzka, não, porque hoje ele foi um elemento surpresa muito importante, né, da ausência talvez de um Lewandowski, com um pouco mais de sorte, vamos ser justos, né, porque ele tentou, o Chuvalo fez boas defesas, e o Tolisso foi mais feliz principalmente na sua primeira conclusão, que gerou o seu gol. E ele tem sido também, no segundo tempo, um pouco mais, né, também aquele cara que aproxima mais da saída de bola. Ele tem sido útil sempre nesses momentos ofensivos. Então, tem contribuído bem. Eu gostei, acho que acima de tudo, da postura, como você disse, do Bayern, né? A gente viu o Bayern jogar já com 4 defensores, jogar com 3 defensores. E hoje foi o Bayern tradicional dos 3 defensores, né? Você tentar colocar o máximo de jogadores na última linha para você gerar ali a situação da dúvida do defensor do Hertha Berlim. E se o cara do Hertha Berlim falhar na linha do impedimento, deixar o jogador do Bayern atacar a área e estar em condição legal. Então foi isso aí que o Bayern tentou o jogo praticamente todo. E com o Kimmich, com a qualidade que esse cara tem de fazer aquele que a gente chama no PlayStation do L1 triângulo, bicho, foi bola, chuveirinho para a área o tempo todo. E foi muito bem feito, né? Tanto que pouquíssimas vezes os jogadores do Bayern estavam em impedimento. Então foi uma atuação sem erros, né? Da equipe do Bayern de Munique novamente. E sobre o Hertha, obviamente eu não gostei do que eu vi, principalmente nos minutos iniciais, né? Porque o Hertha não conseguia sequer ter um escape. Mas pontualmente ali o Belfodil, o Maolida foram os escapes, né? O Belfodil até se mostrou muito bem ali nas jogadas físicas, se impondo bastante em cima do Zulo e do Pavard. Eu gostei, acho que se eu fosse trazer um destaque
além do Svolo, era o Belfodil. Conseguiu ali acionar, às vezes, o Tuzar, acionar principalmente o Maolido em velocidade, mas assim, muito pobre, né? O Corpo tentou no início da partida fazer com que esse Hertha Berlim trabalhasse a bola desde trás, né? Desde ali do campo de defesa, para tentar atrair o Bayern e gerar esse espaço, mas poucos times conseguem ter essa qualidade, tanto como você disse, na execução dessa proposta. E o Bayern engoliu na pressão, né, jogando muito, com o Leva, o Miller e o Gnabry sufocando o Mittelstadt, o Gesta e o Boyata ali na linha de defesa, e deixou o Hertha sem muita opção a não ser a bola longa. Então foi um jogo assim, de envolvimento completo do Bayern de Munique. E a gente viu, como você disse, Vitor, uma postura do Hertha muito apática. Acho que é bem isso que você falou, e acho que o que prova isso, tudo bem que foi um erro dos Follows, mas é o gol do Sané, né? A pressão que todo mundo exerce lá na frente do Bayern de Munique, desde o Lewandowski. Então, isso fica realmente como uma lição. Bom, Ivan, eu vou te passar um desafio agora. O desafio é você criticar o Bayern de Munique e elogiar o Hertha Berlim. Não, brincadeira. É impossível de fazer isso. Mas, enfim, dá aí também tua opinião sobre essa partida aí entre Bayern de Munique e Hertha Berlim. Eu acredito que o Hertha Berlim deitou muito essa transição rápida, mas... Caralho, porra. Aí tu me complica. Peraí, depois você volta de novo. Não tem problema. Ô, Guilherme, eu parei de te ouvir, cara. Eu não sei se foi problema aqui, mas eu não tava te ouvindo. Ainda na minha cabeça, parou, cara, porque assim, eu tentei ao máximo não começar uma discussão sobre conceito de defesa, mas ainda bem que você falou na hora certa, que eu ia começar a falar sem parar. Ainda bem que você parou ali. E foi mal aí, Ivan, porque se eu fosse abrir o microfone, eu ia interromper a fala do Vitor, então eu vou mandar pela mensagem. Mas eu já anotei aqui o tempo, você pode retomar lá do começo. Foi mal, minha intenção não era te interromper, tá? Foi mal. Não, pô, foi maravilhoso. Mas peraí, vocês ouviram tudo que eu falei em relação ao Sané e jogar a fala por enquanto? Beleza. Tá. Foi mais importante. Bom, começando do começo novamente, acredito que a escalação do Bayern inicialmente foi muito interessante por parte do Nagelsmann. Eu estava curioso para ver como esse time ia se comportar. E de fato foi uma avenida nas laterais, como o Vitor falou, mas foi do lado mais positivo. Eu acredito que o Hertha Berlim acabou por tentar ao máximo explorar esse corredor que o Bayern acabou deixando, mas é aquela coisa, eu falei isso no podcast aqui no Chucrute, do jogo Stuttgart e Bayern. Se você jogar contra o Bayern, qualquer time no mundo, você tem que ser o time mais equilibrado possível durante boa parte da partida, até fazer o resultado, quem sabe. Então, foi um desafio que o Hertha acabou por não conseguir concluir. Acredito que até teve algumas boas chances mais de contra-ataque, mas acabou não tendo o refinamento certo para tentar chutar mais o gol do Neuer, levar mais perigo. Então, foi pautado muito nisso. Falando agora, indo para o Lewandowski, eu acredito que a partida do Lewandowski tenha sido boa, como a maioria mas para ser muito boa, como a gente está acostumado, faltou o gol mais. Mas eu acho que no geral, principalmente no primeiro tempo, acho que ele foi muito importante nas chances criadas pelo Bayern. Até porque, apesar de não ter dado uma assistência no primeiro tempo, eu acho que ele foi muito importante no âmbito da movimentação, porque o Lewandowski, apesar de ser o craque do Bayern, ele também faz os outros jogadores do time jogar. A gente viu isso do Gnabry, que acabou perdendo bastante gol. O Sané também foi efetivo na partida. Então, eu acho que esse é o aspecto do Bayern de Munique. E o Hertha Berlim agora está numa situação complicada. A situação lá atrás não mudou tanto assim, a não ser entre Bielefeld e o Furth. E de resto, a gente ainda vai ter muito que acompanhar nessa parte de baixo. Olha, eu não sei quando a gente pode já começar a dar alguma visão sobre o trabalho do Corpo. Eu ainda acredito que seja um pouco prematuro até. Eu espero os próximos 3 jogos depois dessa pausa agora dessa semana. Mas assim, o que a gente tem de primeira impressão é que as coisas não vão mudar muito do que a gente viu desses últimos anos do Hertha Berlim.
Então, isso não é uma perspectiva muito positiva para os torcedores da Altezano. Pois é, assim, é isso mesmo, né? O Hertha até ensaiou uma reaçãozinha quando o Korkut chegou, né? Teve a vitória sobre o Borussia Dortmund, mas assim, é realmente muito, muito pouco, né? Bom, passando então aqui rapidamente por outros jogos dessa rodada, né? Lá na sexta-feira, a gente teve um duelo entre Wimar, do Arminia Bielefeld, e Kostic, do Eintracht Frankfurt. Né, o Kostic jogando pela esquerda no Frankfurt, o Wimar pela direita no Bielefeld, então acaba que foi realmente um duelo direto mesmo. Em que você esperava que o Kostic levaria vantagem, né? Mas não foi o que aconteceu, o Wimar foi o grande jogador da partida, claro, ofensivamente, né, deu um passe de letra para um gol de peito do Schopf, fez ele um gol também, o Bielefeld ganhou por 2-0 e ele ainda contribuiu bastante defensivamente, né? O Kostic costuma aparecer muito mais do que aparece, e isso, claro, não só o Wimar, mas todo esse lado direito aí da defesa do Bielefeld foi muito bem, né? Então, realmente, o Bielefeld conseguindo uma vitória de certa maneira inesperada, conseguindo mais um clean sheet, virou até padrão um pouco aí, desde que o Frank Kramer chegou na equipe aí do Bielefeld, é realmente impressionante, né? O Bielefeld consegue sair da zona de rebaixamento, já vinha ensaiando isso há algumas rodadas e dessa vez consegue fazê-lo, né? Tá aí na 14ª posição, 2 pontinhos acima do Augsburg. O Eintracht Frankfurt, que acaba chegando aí a 3 jogos sem vencer, né? Deu também outro time que fez uma reta final de primeiro turno sensacional, e agora já vai aí numa sequência ruim. Até criou algumas chances, o Lindstrom, se tivesse um pouco mais de capacidade não, mas de qualidade na finalização, o Frankfurt poderia ter sorte melhor no jogo, né? Aliás, o grande nome da partida foi o excelente goleiro do Arminia Bielefeld, o Ortega, né? Então, mostra que o Frankfurt não foi exatamente um time inoperante, mas o Bielefeld foi melhor dentro da sua proposta e mereceu a vitória, né? Bom, já no sábado, tivemos também um jogo interessante entre Bochum e Colônia, né? Um jogo que terminou em 2-2, e aliás, começando pelo Colônia, o Stefan Baumgart anunciou essa semana que Timo Horn vai para o banco e Marvin Schwab será o goleiro titular, né, nessa briga que estava aí aberta pela posição de goleiro titular do Colônia. O que é curioso, né, porque o Timo Horn ele era o goleiro do Colônia já há quase uma década. Né? Então, não deixa de ser uma mudança de paradigma que entra também nesse esquema de transformação do Baumgart no Colônia. Né? A gente falou isso aqui várias vezes, de transformar o time num time mais ousado, que não tem medo de muitas vezes ir para o ataque, não é um time que só fica na defesa, né? Não que a troca do goleiro tenha relação direta com isso, mas de alguma maneira é uma quebra de paradigma dentro do clube quando você troca o goleiro de, enfim, uma década. Né? Bom, dentro de campo, tivemos até um Bochum um pouco mais ativo, com Polter, com Holtmann na frente, com Assano, e um Colônia que foi bem nas bolas paradas, né? Fez um gol assim, e mais uma vez também Modeste aparecendo, chegou ao seu 13º gol, e aí o jogo acabou num resultado justo de 2-2, eu diria. Tanto é que os dois técnicos ficaram satisfeitos com o desempenho e com o resultado das suas equipes. Né? O Bochum está aí na 11ª posição, só uma vitória nos últimos 5 jogos, curioso isso. Primeiro porque o desempenho não condiz, dava para o Bochum conquistar mais pontinhos, e segundo que mesmo com esses resultados, entre aspas, ruins, o Bochum ainda está tranquilo aí, 5 pontos à frente do Augsburg, à frente da zona do rebaixamento, e o Colônia, uma derrota só nos últimos 5 jogos, né? E essa derrota foi para o Bayern de Munique, então realmente está bem o Colônia na 7ª posição. Bom, que mais? Tivemos também um jogo entre Freiburg e Stuttgart, e basicamente um jogo que acabou condicionado por um lance no primeiro tempo, né? Porque o juiz marcou um pênalti a favor do Stuttgart, e sem entrar no mérito se foi pênalti ou não, porque eu detesto discutir arbitragem, o Tobias Stiller, o juiz,
que aliás não completou pela segunda vez seguida a partida, foi substituído lesionado no meio tempo. Curioso isso, não é um jogador, eu estou falando do juiz mesmo, né? Ele, depois de dar o pênalti, ele voltou atrás e não deu o pênalti, e no lance seguinte, literalmente, o Freiburg pegou e fez 1-0. Então o Stuttgart, que estava a ponto de fazer 1-0 ao seu favor, de repente estava com 1-0 contra, desabou o mental do Stuttgart. O Stuttgart estava até fazendo um jogo de igual para igual, né? Esse lance aconteceu ainda no primeiro tempo, e a partir daí o Freiburg dominou o jogo, fez 2-0, Young jogando bem, Kevin Schade jogando bem, né? É um jogador até que vem se destacando mais nessa temporada, né? Uma coisa nova aí, um jogador novo se destacando no Freiburg, o que mais uma vez prova a capacidade do Christian Streich de renovar o seu elenco quando acaba perdendo jogadores essenciais, né? Então, o Freiburg, que depois de perder de 5-1 para o Dortmund, claramente se recupera, primeiro eliminando o Hoffenheim na Pokal no meio de semana, e agora ganhando também do Stuttgart, está aí na 5ª posição, um ponto só atrás do Union Berlin. A briga por Champions League dá para dizer que é real. O Stuttgart, por outro lado, depois realmente desse lance do pênalti, não conseguiu fazer muita coisa, assim, um time inoperante no ataque, e acho que o que diz isso que simplesmente está 5 partidas, não é sem vencer, não. Além de estar 5 partidas sem vencer, está 5 partidas sem marcar gol. Né, o Kaladzic voltou aí, já fez o 3º jogo em sequência, melhorou até, eu diria, o esquema do Stuttgart, mas ainda está faltando realmente colocar a bola para dentro, o Stuttgart numa fase muito ruim. Também tivemos, veja só você, uma vitória do Greuther Fürth, cara. O Greuther Fürth com só uma derrota nos últimos 6 jogos, e essa derrota foi para o Borussia Dortmund, ou seja, um bom time. Se no primeiro turno o Greuther Fürth era chamada rodada bônus, né? Era aquele time que todo mundo fazia ponto sem grandes dificuldades, e quando eu digo fazia ponto, fazia os 3 pontos. Agora está longe disso, né? O Greuther Fürth vem arrancando empates, agora consegue uma vitória importante sobre o Mainz, jogando relativamente bem, né? Dudziak, que para mim é o destaque dessa equipe junto com o Grigota, fez gol, né? E o Mainz, que não deixa de ser uma derrota inesperada, chegou até a sonhar com briga por Champions League lá no início, agora vem com uma campanha um pouco mais irregular, tá aí na 10ª posição. No dia de hoje, no domingo, a gente teve Leipzig e Wolfsburg. O Wolfsburg aí numa draga parecida com a do Hertha Berlim, né? Tá até 1 ponto atrás do Hertha Berlim, e agora só 2 à frente do Augsburg. Mais um jogo aí, já até perdi a conta de quantos jogos o Wolfsburg está sem ganhar. Eu acho que são 10, mas se não é 10, algo aí. É 10, né? Então, exatamente. São 10 jogos sem vitória do Wolfsburg. Situação complicadíssima. Eu diria até que o desempenho melhorou em relação às últimas partidas. Teve ali um momento no primeiro tempo em que o Wolfsburg foi até superior ao Leipzig, que poderia ter aberto o placar. Não abriu. Aí, quando voltou para o segundo tempo, o Leipzig acabou sendo ligeiramente melhor na partida, fez 2-0. A entrada do Olmo também impactou muito no Leipzig, o time melhorou muito com a entrada aí do jogador espanhol recém-voltado de lesão, né? E aí o Leipzig conseguiu a 3ª vitória consecutiva, a 3ª vitória em 2022, né? Uma coisa que vale dizer do Leipzig é o seguinte, eu até falei isso aqui semana passada e continuo falando. Nesse momento, o Leipzig está a 3 pontos do Union Berlin na briga por Champions League, né? O Union Berlin é o 4º colocado. Eu acho que com o time que tem, o Leipzig, ao final do campeonato, acaba chegando nessa vaguinha na competição continental. Agora, o desempenho do Leipzig, ele ainda tem muito o que melhorar. Ele ainda está a léguas de distância, por exemplo, do próprio Bayer Leverkusen e do Borussia Dortmund. Tá? Venceu na semana passada o Stuttgart, mas a gente comentou aqui que o Stuttgart foi bem, conseguiu pressionar o Leipzig, e agora contra o Wolfsburg só foi se acertar também lá pela segunda metade do segundo tempo. Ok, o resultado está vindo, o desempenho ali não é péssimo, ele era definitivamente pior com o Jesse Marsch, mas o Tedesco ainda tem coisa para acertar nessa equipe. E para a gente fechar aí a análise dos 9 jogos da rodada, Gladbach e Union Berlin, mais uma derrota do Gladbach, uma vitória só nos últimos 8 jogos, só que eu vou colocar um asterisco em relação a essa partida.
em mais de um jornal da Alemanha, a expressão usada para a vitória do Union Berlin foi unverdient, ou seja, não merecida. Por quê? Porque eu, na minha opinião, e eu vou querer saber, inclusive, a opinião do Ivan em relação a isso, o Gladbach melhorou, pelo menos, em relação às últimas partidas, e aí eu estou tirando desse espectro a vitória sobre o Bayern de Munique. Né? Porque, assim, foram poucas chances claras na partida. O Union Berlin, por exemplo, só teve 2. A questão é que converteu as 2, foi muito eficiente, é o padrão do Union Berlin. Né, as 2 com o Max Kruse indo muito bem nessa ausência do Avoni. Ele já ia muito bem, já se entendia muito bem com o Avoni, e agora com o Avoni jogando a Copa Africana de Nações, ele... Não vou nem dizer ele assumindo o protagonismo, porque ele já é o protagonista, né? Mas assumindo, por exemplo, a função de goleador, porque ele fez os 2 gols, um de pênalti e depois o gol decisivo lá no final do segundo tempo. Só que tirando essas 2 chances, o Union Berlin não criou muita coisa. O Union Berlin não é exatamente um time conhecido pelo volume de jogo, né? Não é um time que cria 10, 15 chances por jogo. É realmente bem eficiente. Só que o Gladbach teve os seus momentos, né? Teve um gol importante do Koné. O Koné, talvez depois do Sommer, né? Que é um goleiro, o melhor jogador do Gladbach na temporada. E eu acho até o Neuhaus, por exemplo, está vivendo a melhor fase dele na temporada, porque ele estava muito mal mesmo quando o Gladbach estava bem. Isso não quer dizer que ele esteja bem, exatamente, não é isso, mas ele está melhor do que ele já esteve. E nessa partida, por que eu estou dizendo tudo isso? A gente teve gols esperados e semelhantes, o Gladbach teve mais posse, o Gladbach teve mais finalização. Não foi um jogo de todo ruim. Claro, muita coisa para melhorar, tem muito mais pontos negativos do que positivos. Mesmo a defesa, eu acho até que já teve uma pequena melhora, tanto é que o Union Berlin não teve tantas chances assim, né? Acho que colocar o Friedrich centralizado funcionou melhor, fez a defesa do Gladbach funcionar melhor, só que a grande questão o resultado não veio, e hoje o Gladbach está só 3 pontos acima do Augsburg. A situação é realmente muito crítica, enquanto o Union Berlin, com a sua eficiência padrão, conquista mais uma vitória. É um time muito difícil de ganhar, o Union Berlin, de ganhar dele, obviamente. Né? São só 4 derrotas até aqui na Bundesliga, só o Bayern de Munique tem menos, são 3. Né? Então acho que isso diz muita coisa. Está aí o Union Berlin na 4ª posição com 34 pontos. Guilherme, Ivan, algum comentário sobre os jogos? Ivan quer cornetar o Gladbach? Viajei muito aí dizendo que a vitória do Union Berlin, a derrota do Gladbach talvez não tenha sido merecida. Enfim, a hora é de vocês. Pô, Vitor, eu acho que você foi muito bem na sua colocação sobre o jogo do Gladbach, porque a gente teve a volta do Hoffmann, e o Hoffmann se tornou um jogador muito influente no esquema ofensivo do Gladbach. Acredito que, sim, essa partida foi uma boa reação em comparação ao que foi contra o Hannover, pelas datas serem muito próximas, não tem muitos dias de treino. O Rutter, antes desse jogo, até falou que esperava uma reação melhor, um desempenho melhor, e isso aconteceu dentro de campo, mas o time acabou por não aproveitar as chances que teve. No segundo tempo ficou muito marcado aquele lance do Nukanetes, onde a bola acaba sobrando para ele. Ele acaba isolando, nem chutou a bola direito, pegou na coxa dele. E depois eu acho que o principal problema do Gladbach é não ter repertório ofensivo, porque a defesa não foi o problema, por exemplo, contra o Union Berlin ontem, e também contra o Leverkusen. Claro que teve alguns problemas nessa partida específica, mas não foi de tudo mal. Mas agora falando da parte ofensiva, eu acho que o Gladbach falta repertório, principalmente quando o Hoffmann não está disponível. Eu acho que o Gladbach necessita muito do Hoffmann para impor o estilo de jogo que o Rutter quer. Enfim, eu acho que falta repertório, porque o Gladbach, apesar dos atacantes não viverem uma boa fase, ainda tem bons atacantes. Tem o Plea, tem o Thuram, que acaba por ser mais utilizado, assim, mais centralizado como camisa 9. Então, eu acho que falta melhor aproveitamento do Gladbach nesse quesito. Bom, de minha parte vai ser muita coisa, mas vamos lá. Começando pelo Arminia Eintracht Frankfurt. Eu estou puto com o Eintracht Frankfurt, porque foi o time que me fez perder dinheiro nessa rodada. Porque a minha única aposta que deu errado foi deles. Enfim. Mas assim, o segundo tempo do Frankfurt foi até animador, porque
O Arminia sentiu o cansaço dele natural e o Frankfurt bombardeou, como o Vitor descreveu muito bem. O Ortega foi destaque. Gostei bastante das ações do Kostic pela esquerda, e também a entrada do Jakic deu uma outra cara, né, para o meio campo e a entrada do Azeb também deu uma outra cara para esse time do Eintracht Frankfurt, que para mim não pode faltar Rude e pode faltar Hint, que o Eintracht Frankfurt não sente falta, né? O Eintracht Frankfurt consegue ter um nível até melhor dentro do campo. E o Arminia, acho que foi uma partida incorrigível, sem problemas. O primeiro tempo foi muito bom, né? Você conseguia, eu acho que obter um grande problema do Arminia é você conservar a posse de bola. Na partida conseguiu ter o Yannis Zerra e principalmente o Florian Krieger, que foi um leão nesse jogo, conseguirem ganhar ali, ter a bola, girar para cima dos defensores do Eintracht Frankfurt, conseguir pausar o jogo no momento certo, tirar a velocidade, fazer o time respirar e nos momentos certos atacar. E, obviamente, aí já até sai meu gol da rodada, né? Que o gol do Patrick Wimmer com aquele toque, que eu não sei nem descrever se foi uma letra, se foi uma chaleira, se foi um lance assim, foi um lance bem diferente. E ele fez o gol deu assistência para o gol do Alessandro Schöpf. E também, ainda nesse jogo, o Arminia também teve um segundo tempo muito pior, mas muito atribuído também ao cansaço do Yannis Zerra, né? E dos jogadores de lado de campo, que eram os desafogos, né? O Patrick Wimmer sente o ombro, o Yannis Zerra está desgastado fisicamente, e entra o Fabian Klos, que, com todo respeito, ele é ídolo do Arminia Bielefeld, já tem mais de 11 anos de clube, mas fisicamente não suporta jogar uma primeira divisão. O Arminia deveria ter um reserva mais fisicamente, principalmente, adequado para ajudar o Yannis Zerra nessa equipe. Agora, o jogo número 2, jogo do Bochum e do Colônia. Para mim, Colônia não entrou em campo em nenhum momento. O jogo, talvez o pior jogo do Baum desde que ele chegou, porque o Colônia estava visivelmente cansado, visivelmente desgastado do jogo contra o Hamburgo, e parece que também comeu uns 3 pratos de feijoada para dentro e foi jogar bola. Os caras não conseguiam dar um pique de 2 metros. Então foi complicado fisicamente o Colônia ter um bom rendimento. Isso afetou muito na partida, né? O Modeste, muito isolado em alguns momentos, às vezes nem ele conseguia ganhar as bolas aéreas. O Colônia não conseguia ter um desafogo. Os jogadores de lado de campo, Benno Schmitz, talvez fez a pior partida da temporada, Jonas Hector também. Então, o que a gente viu no Colônia de bom foi o Marvin Schweber, que conseguiu no primeiro tempo fazer, no mínimo, 3 boas defesas com o pé. No segundo tempo, faz outras boas defesas, ainda conteve um pouco de sorte. Um chute que o Hoffmann ficou ele e o gol, e ele jogou a bola na arquibancada. Foi um jogo crítico nesse aspecto para o Colônia. E o Bochum, que talvez fez o seu melhor jogo na temporada. Em questão ofensiva, eu me refiro, porque foi uma equipe que conseguiu ter uma troca de passes muito rápida, muito intensa. A bola já chegava no Danilo Soares na esquerda, já saía logo para o Reis Bekai ou para o Pantovic, já acionando o Locadia e o Holtmann na frente. Então era um time muito dinâmico, e essa correria e intensidade do primeiro tempo marcou muito a partida, né? As duas equipes tentando trocar golpes de forma muito franca, e foi uma partida no primeiro tempo muito divertida. No segundo tempo, né, o cansaço fez com que o Bochum também decaísse bastante e fizesse com que o Colônia tomasse um gol bem bobinho, porque o Polter ganhou ali o confronto e o Benno Schmitz ficou olhando a finalização do Asano, e a bola foi no fundo do gol do Schweber. E, perdão, não tem outro jogo não, essa é a minha cota. Então é isso, galera. Perfeito. Com isso, a gente conseguiu aí finalizar a análise dos 9 jogos da rodada. O podcast já está ficando longo, mas a gente ainda vai ouvir 2 minutinhos a nossa análise do Mister Segunda Divisão, Thiago Barbosa, né? Teve derby de Hamburgo nessa rodada, então é importante a gente ouvir. Olá, pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 20ª rodada da Zweite Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana, exceto a partida entre Karlsruhe e Sandhausen, o Bad Derby, que foi adiado por conta dos casos de Covid-19 no elenco azul.
e falar o que aconteceu nesse final de semana com o Hamburgo vencendo o São Paulo no Hamburgo Start Derby, quebrando o jejum de 5 jogos. No jogo frenético entre Paderborn e Werder Bremen, onde os Werderanes venceram de virada e teve gols anulados. O Darmstadt assumindo a liderança da competição, o Schalke 04 goleando e o Rosenkiel vencendo de virada o Jan Regensburg nesse final de semana. Vamos ver o que aconteceu de melhor no fim de semana da Zweite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Nuremberg e os bávaros venceram por 1-0. Já no Hamburgo Start Derby, o Hamburgo recebeu o São Paulo e de virada venceu pelo placar de 2-1, quebrando o jejum de 5 jogos sem vencer o seu grande rival. Já nos jogos de sábado, o Hansa Rostock recebeu o Heidenheim e ficou no empate sem gols. O Lanterna Ingolstadt recebeu o Darmstadt e os lírios venceram pelo placar de 2-0, que o colocou na liderança do campeonato. Já o Paderborn recebeu o Werder Bremen num jogo maluco de gols bonitos e viradas. Os Werderanes venceram de virada pelo placar de 4-3. O Erges Big Aue recebeu o Schalke 04 e os Azuis Reais venceram pelo placar de 5-0. Já nas partidas de domingo, o Hannover 96 recebeu o Dinamo Dresden e ficou no empate sem gols. O Jan Regensburg recebeu o Rosenkiel e as cegonhas venceram de virada pelo placar de 2-1. A classificação atual está assim. O Darmstadt agora na liderança, isolada com 39 pontos, seguido do segundo colocado São Paulo com 37 pontos. E o terceiro colocado, o Werder Bremen, com 35 pontos. Já o Schalke 04 e Hamburgo estão em quarto e quinto lugares com 34 pontos. Já na zona de rebaixamento, o primeiro da zona de playoffs seria o Sandhausen com 17 pontos, que não jogou nesta rodada, seguido do 17º colocado Erges Big Aue com 15 pontos e o Lanterna 18º colocado, o Ingolstadt, com 10 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 20ª rodada da Zweite Liga. Lembrando que na próxima semana não haverá rodada por conta da realização da data FIFA, voltando na próxima semana. Esse foi o que aconteceu na rodada número 20 da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Thiago. Lembrando que o futebol feminino ainda está de recesso, né? Só volta lá em fevereiro, né? Então a gente vai, para fechar aqui o episódio, com os destaques da rodada. Então já disse aí pra gente, Ivan, teus 3 destaques e o gol da rodada. Cara, eu confesso que não vou conseguir listar em ordem, mas vai para mim os 3 aqui. O Wirmer, do Arminia, que fez uma ótima partida contra o Frankfurt. Também o Diaby, que acabou por fazer o seu primeiro hat-trick na Bundesliga. E também o Kimmich, que faltou em altíssimo nível, foi muito importante para a vitória do Bayern. E o gol eu vou, obviamente, no mais talvez clichê dessa rodada, que é o do Spoff, do Arminia Bielefeld, que teve a participação do Wimmer, um cruzamento de letra sensacional. Então, para mim, esse é o gol da rodada. Guilherme, teus votos? Vou ficar com Wirtz, Kimmich e vou ficar também com o Schweber para diferenciar da galera. E o meu gol da rodada eu já disse, vai ser o gol do Alessandro Schöpf, apesar de ser uma decisão difícil, né? Porque eu teve o gol do Modeste, enfim, teve vários gols bonitos essa rodada. Vou ficar com o gol do Schöpf, do 2-0 do Arminia contra o Eintracht Frankfurt. Bom, eu acabei escolhendo Wimmer decidindo para o Arminia, Malen decidindo para o Borussia Dortmund, né? 2 assistências oficiais e as 3 participações em gol, né? Porque o gol contra do Raum também praticamente a assistência dele. E Diaby pelo hat-trick, então Wimmer, Malen e Diaby. Cara, o gol da rodada realmente, assim, foi muito difícil, eu fiquei muito na dúvida. Poderia ser o gol do Modeste de cobertura, poderia ser, com certeza, esse gol do Schöpf de peito, depois da assistência de letra do Wimmer. Mas, cara, eu fiquei encantado pelo gol do Haaland. Eu fiquei encantado, claro, por toda a jogada do Borussia Dortmund, pelo toque de bola rápido, pela qualidade até a bola chegar no pé do Haaland. Então eu fico com o gol do Haaland. É isso. Bom, com isso então a gente realmente encerra. Semana que vem não tem Bundesliga, né? Então
obviamente, não tem episódio no Chucrute FC. A gente volta daqui 2 semanas, se não surgir nenhuma pauta bomba aí, nada interessante para se falar. Um grande abraço a todos e valeu!